Olá, seja bem-vindo a mais um Tira Dúvida aqui do Projeto Conquistar. Eu sou o professor Rio, né? Sou professor de matemática e eu trouxe aqui mais um tema importante que eu tenho certeza que vai te ajudar aí nos teus estudos. Vamos lá então? Vamos então ver o nosso título da aula, a aula número 8. Nós temos aí como título Planificador. Acompanhe também comigo o objeto de conhecimento. Resolução e elaboração de problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, de pirâmides e corpos redondos. Repare que cálculo de áreas totais e pirâmides estão destacados porque é o foco da aula de hoje. Tudo bem? Vamos lá então para o nosso momento de dúvida. E no nosso momento de dúvida, nós temos essa pergunta aqui, ó. Acompanhe comigo. Qual das imagens corresponde à planificação de uma pirâmide? Então, você está vendo aqui as nossas duas imagens, né? Uma delas corresponde à planificação de uma pirâmide. Então, é um exercício mental que nós temos que fazer, tá bom? Nós temos que construir mentalmente essas duas imagens, tá bom? E uma delas vai ser de pirâmide. Se você não sabe ainda o que é planificação, calma, a nossa aula aqui vai esclarecer todos esses pontos para você, tá bom? Então é isso. Eu quero que você tente aí montar mentalmente essas duas imagens, né? As duas vão formar um sólido, só que uma delas será a de uma pirâmide. Beleza? Vamos agora para o nosso momento de tira dúvida. E no nosso momento de tira dúvida, nós vamos começar então falando o que é planificação. Acompanhe comigo, olha só. A planificação de um sólido geométrico é a figura geométrica plana formada pela superfície de um sólido. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões. Para mostrar melhor o que significa, né, planificar, o que é uma planificação, eu vou te mostrar então o que nós falamos aí de planificar um sólido. Então eu tenho aqui na minha imagem, né, aqui ao meu lado, uma pirâmide. Essa pirâmide nós chamamos aí de pirâmide de triangular, né, com base triangular, também conhecido aí como tetraedro, onde todas as suas faces são triângulos, tá? Então o que a gente faz? A gente dá uma desconstruída nessa pirâmide, tá? E aí a gente coloca ela, todas as suas faces, né, num único plano. A gente abre ela de forma que ela fique nesse estado, né? A gente coloca ela toda planificada, num único plano. Ou seja, nós pegamos um objeto que tinha 3 dimensões, né? A altura, a largura e comprimento, e transformamos numa que tem apenas 2 dimensões, né? Então, planificar significa isso, pegar um sólido e abrir, né, todas as suas faces. Quando você ouvir falar, então, em planificação, é disso que se trata, tá bom? Eu tenho aqui um outro exemplo para mostrar para você. Nós temos aí também a pirâmide triangular, aliás, quadrangular, né? A base que é um quadrado. Essa pirâmide, bastante comum, ela também tem a sua planificação. E está aqui, você está vendo aí como é que a gente faz a sua planificação. A gente abre a figura, né? É como se nós pegássemos uma tesoura, né? E através ali dos vértices dela a gente fosse recortando, né? E as faces elas vão se soltando, elas vão se abrindo, tá? Isso por todo o envoltório aí do nosso sólido. E então, como consequência disso, nós temos aí um plano único, né? Com todas as suas faces, tá bom? Então é isso. Toda vez que você ouvir falar então em planificação, é disso que se trata. Beleza? Bora ver agora alguns exemplos aí de planificação de pirâmide, né? A gente sabe que existem alguns tipos de pirâmides. Então eu te mostrei duas ainda agora, né? E agora eu vou mostrar aí outros exemplos, como por exemplo aí a pirâmide pentagonal, né? É aquela pirâmide cuja base é um pentágono. Então repare que a imagem da esquerda, nós temos a nossa pirâmide, ok? Em 3 dimensões, né? Fazendo então a planificação, né? Como se nós pegássemos uma tesoura e fosse ali através dos seus vértices recortando, a gente vai abrir essa imagem e a gente vai ter como resultado exatamente essa figura aí da direita. A base continua sendo o nosso pentágono
e todas as faces que são triangulares, né, estão aí ao seu redor, mostrando então a nossa planificação, tá bom? Então cada pirâmide, quando a gente falar em planificação de pirâmide, vai ter um formato específico, tá bom? Bora falar então agora de área total da pirâmide. Por que a gente falou então de planificação, né? Porque quando a gente calcula a área total de uma pirâmide, a gente vai então precisar desse recurso, tá bom? Olha só então o que é a área total da pirâmide. Para calcular a área numa pirâmide, a gente vai precisar então das áreas laterais, né? Somar todas as áreas laterais e também a área da base, ou seja, somar todas as suas faces, tá? Então a gente precisa saber as medidas, não é? A gente precisa saber calcular de acordo com o polígono que nós estamos calculando, né? Repare que o polígono da base, nesse caso aí, é diferente das faces laterais, né? Nas faces laterais nós temos triângulos e na base nós temos ali um hexágono, né? O que faz aí que a gente calcule então de forma diferente a base das faces laterais, tá bom? Então, para todo tipo de pirâmide, a gente vai proceder de uma forma diferente, mas sempre somando todas as suas faces. Beleza? Bora ver então um exemplo agora, para a gente trabalhar junto então o cálculo dessa área total. Olha só, uma embalagem no formato de uma pirâmide com base quadrada está sendo produzida por uma fábrica. Sabendo que a geratriz dessa embalagem tem 30 centímetros, e que o lado da base mede 12 centímetros, a área total dessa pirâmide é D. Aí nós temos as nossas 4 alternativas, né? E aí a gente vai verificar então qual delas é a alternativa correta. Então repare aí que no nosso enunciado, para a gente calcular essa área, a gente precisa então desses elementos que foram dados no enunciado. Uma delas é a geratriz, que tem 30 centímetros, e também o lado da base, que mede 12 centímetros. Então vamos ver como é que a gente vai resolver essa questão. Acompanhe comigo. No nosso gabarito, então, nós temos aí que a alternativa correta para essa questão vai ser a alternativa A, tá? E agora a gente vai verificar como é que se chega a esse resultado. Olha só, para calcular a área total, calcularemos a área da base primeiro, tá bom? E depois a gente vai calcular as áreas, né, que compõem a área lateral da pirâmide, tá bom? Então, começando aí com a base. Ó. A base, nesse caso, é um quadrado. Para calcular a área de um quadrado, é bem simples, né? A área de um quadrado é a sua medida do lado elevado ao quadrado, né? Então, uma vez que a gente tem essa medida de lado, que nesse caso aí vale 12 centímetros, a gente eleva ao quadrado, a gente tem então como resultado 144 centímetros quadrados. E isso somente a área da base, tá bom? A gente vai ter ainda que calcular a área lateral, para lá no final somar os dois e conseguir então a nossa área total. Beleza? Então a área da base nesse caso foi bem simples, né? Como é um quadrado, pega a medida do lado, eleva ao quadrado, 144 centímetros. Beleza, vamos guardar esse resultado por enquanto, porque agora nós vamos passar para a área lateral. Olha só, acompanhe comigo. A área lateral da pirâmide, de base quadrada, é composta por 4 triângulos. É por isso que a gente precisou verificar a planificação. Olha a planificação aí, ó. A gente consegue perceber claramente que existe um quadrado no seu centro, né, que é justamente a base, e as 4 faces laterais, que são triângulos. Então a gente precisa calcular então a área de um triângulo e depois multiplicar o resultado por 4, né, porque são 4 triângulos. Beleza? Lá no enunciado, disse que a geratriz era igual a 30 centímetros. A geratriz é essa medida aqui, ó, que a gente pode dizer agora, com a planificação, né, que se trata aí de uma altura, é a altura do triângulo. Então a gente vai lembrar como é que se calcula a área de um triângulo. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, não é? A altura nós temos, que era justamente a geratriz, que foi dado aí no enunciado, de 30 centímetros. A base nós também temos, também foi dado no enunciado, é de 12 centímetros. Então vamos lá, vamos calcular isso. Ó. A área da base, aliás, medida da base, na área do triângulo, é a medida da base
12 vezes a altura dividido por 2. A área da base vai ser igual a 6 vezes 30. A área da base vai ser, então, 180. Só que nós temos que lembrar que são 4 triângulos. Então, a gente pega esse resultado e multiplica por 4. Por isso que aqui, ó, a nossa resolução já tinha lá um 4, né? Então, quando a gente multiplica esse resultado aqui por 4, nós temos exatamente 720. E então, chegamos ao momento final, que é para calcular a área total. A gente soma, então, os 144, que era a área da base, que é um quadrado, mais os 720, que são os 4 triângulos, totalizando, então, 864 centímetros quadrados, que é justamente a nossa alternativa A. Beleza? É assim, então, que a gente calcula a área total de uma pirâmide. Beleza? Muito bem, então você viu aí a importância da planificação, né, no cálculo aí da área total, né? Uma vez que a gente calcula a área total, a gente precisa então das áreas laterais e da área da base. E com isso a gente volta então ao nosso momento aí de dúvida, né? A pergunta que eu deixei lá na nossa dúvida: qual das imagens corresponde então à planificação de uma pirâmide, tá? Comparando as duas, agora que a gente já sabe como proceder, não é? A gente constrói mentalmente aí as nossas figuras, elas vão gerar um sólido, mas aquela que corresponde a uma pirâmide, é claro, é a imagem da esquerda. Você com certeza chegou a essa mesma conclusão, não é mesmo? Beleza, então, finalizamos, chegamos ao final, espero que você tenha gostado. Vamos para o nosso momento do checklist. Muito bem, e no nosso checklist, a gente vai retomar aqui os nossos conceitos, né, que nós vimos nessa nossa aula. Acompanhe comigo. A gente começou então falando da planificação, né? A gente mostrou o que é uma planificação, né? E mostramos aqui alguns exemplos, vistos aí bem na prática, né? Como a planificação do tetraedro, né? Que nada mais é do que a pirâmide triangular, aquela pirâmide que tem a base sendo um triângulo, tá? Então, assim, é uma consequência, né? Você tem a imagem da esquerda, que é o nosso sólido, né? Ele tem 3 dimensões. E para se transformar na imagem da direita, a gente imagina uma tesoura, né? Recortando ali os vértices e abrindo a nossa pirâmide, né? Como se fossem as pétalas de uma rosa, de uma flor, né? Se abrindo, debrochando. E ela vai formar, então, a figura da direita, que é exatamente aí a nossa imagem aí da direita, beleza? Para a gente poder calcular, né, a área total da pirâmide, que esse era o nosso principal objetivo aqui, fazer com que você compreendesse como se calcula a área da pirâmide. Então, nós temos aqui um outro exemplo, não é? A pirâmide dessa vez com a base quadrada. E mesma coisa, mentalmente a gente vai lá com a tesourinha, né, recorta ali os vértices, a gente abre então o nosso sólido como se fosse uma flor, ela se transforma então na imagem que nós temos à direita. E você viu aqui a importância da gente saber a planificação dela, né? Porque a gente consegue perceber, visualizar que para calcular a área total, a gente precisa então calcular primeiro a base, né? Sendo ela um quadrado. Ela pode ser de um outro formato, né? Ela pode ser um outro polígono, então você vai precisar de outras fórmulas para calcular essa área da base, tá bom? E as faces laterais, que ficam aí ao redor, não é? Sendo triângulos. Triângulos é aquela fórmula base vezes altura dividido por 2. Se você tem essas medidas, você calcula, então, essas áreas. E aí, no final, você soma tudo. Somando tudo, você vai possuir, então, a área total. E aí eu chamo de novo, né, a responsabilidade de vocês, porque nós temos vários tipos de base, né? Então, se a base for um triângulo, então você vai calcular de um jeito. Se a base for um quadrado, você vai calcular de outro jeito. Se for um pentágono, se for hexágono, você outras maneiras de se calcular. Então, você precisa aí estar afiado em como calcular a área dessas figuras, tá bom? Então, conforme a gente vai aumentando aí o número de lados da figura que vai na base, são outras formas, são outras maneiras de você calcular essa área da base, tá bom?
E aí, então, essa é o nosso resumo aí do que nós fizemos aí na nossa aula, tá bom? Que é importante para você proceder aí no cálculo da área, tá bom? Primeiro você visualiza a planificação, depois você calcula a sua área, tá bom? Beleza, então? Vamos então para as nossas dicas. Muito bem, chegamos aos nossos momentos de dica, né? Então, no momento aí do Anota aí 1, preciso te mostrar, claro, a nossa planificação. Começando então com a nossa planificação do tetraedro. Tá aqui do meu lado, né? Tetraedro, que nada mais é do que uma pirâmide com base triangular, tá bom? A gente mostrou, né? A gente mostra mais uma vez aí para você, porque é importante, né? A gente sabe a importância da gente visualizar isso, tá? Uma vez que, se você estiver fazendo uma prova, né? Se estiver realizando aí um exercício, você precisa então fazer essa planificação mentalmente. Você vai visualizar ali o sólido e aí mentalmente você pega ali uma tesoura, né? Vai recortando ali pelos vértices, né? Todo o envoltório ali do sólido e faz essa figura, faz esse sólido abrir como se fosse aí uma rosa, uma flor, né? Uma flor debrochando, né? Quando você faz isso, você está então planificando o nosso sólido. Vou te mostrar outro exemplo também, né, de uma pirâmide. Acompanhe comigo a nossa pirâmide quadrangular. Mesma coisa, a planificação dela, mentalmente você faz isso, né? Pega uma tesourinha, vai recortando ali nos nossas arestas, né? Recortando e fazendo ela abrir, você tem então a nossa planificação da pirâmide quadrangular. Por que isso é importante? Porque nós vamos calcular a área total. É exatamente isso que nós temos aqui no nosso Anota aí 2. Olha só, temos aí a nossa pirâmide, né? Mais uma vez, a pirâmide triangular, ou então chamado aí de tetraedro. A base dela é um triângulo, e quando a gente faz então a sua planificação, que é essa imagem da direita, a gente tem então, visualmente, né? Todos os polígonos que nós precisamos calcular para calcular a área total. Então, nesse caso, nós temos aí um triângulo na base, a gente calcula, né? Pegando ali a base, multiplicando com a altura, dividido por 2, nós temos a área da base. E também vamos ter as áreas laterais, que, por coincidência, são triângulos também, a gente calcula então da mesma forma. Mas não custa nada lembrar que essa base ela pode mudar, ela pode ter um polígono, pode ser um polígono diferente, como por exemplo, né, o que nós vimos aí, a outra pirâmide, a pirâmide com base quadrada. Então você vai precisar calcular a área de um quadrado primeiro, que é o da base, e depois, posteriormente, as áreas laterais, que são triângulos. Mas isso também muda, tá? Nós temos aí um outro exemplo para te mostrar, olha só. Essa pirâmide com base pentagonal. Então você precisa aí calcular essa base, né? Já é um pentágono, então é uma outra maneira de você calcular essa base. E as áreas das faces laterais continuam sendo triângulos, e nesse caso você vai continuar calculando com base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então essa é a nossa dica aí do Anota aí 2, beleza? Agora que eu te dei todas essas dicas aí, vamos então para o nosso encerramento. Chegamos ao final, então, de mais um Tira Dúvida. Espero que você tenha gostado. Eu preciso te pedir para seguir a gente lá nas redes sociais. Procure lá por @centrodemídias_am e também a hashtag Projeto Conquistar Seducan. Eu tenho certeza que você vai ajudar e tenho certeza também que nós vamos te ajudar aí nos seus estudos, tá bom? Até a próxima!